Davi Santos. Sabedoria acumulada é para não falar a idade, né? Então eu prefiro dizer sabedoria acumulada. Passamos a palavra de imediato ao Frei Davi Santos, diretor executivo de Educação e Cidadania, Afrodescendentes Carentes, Educafro. Saúdo. O tempo é 10 minutos com mais 5. Eu saúdo o senador Paim como um guerreiro e militante da causa do nosso povo, dos trabalhadores, dos negros, dos indígenas, dos idosos, de modo que nos sentimos muito contemplados. Quem dera se todos os senadores tivessem a garra e disponibilidade de assumir as pautas do povo negro, como o senador Paim. Bem, senador, na última audiência que tivemos aqui, foi colocada a nossa preocupação com referência à criminalização, com referência às fraudes que estão acontecendo no Brasil inteiro, e a Comissão de Direitos Humanos, com toda a sua equipe, assumiu esse tema e hoje estamos realizando e trazendo para o Brasil inteiro essa preocupação delicada, que são as fraudes. Nós entendemos que a fraude existe e ela só vai ser solucionada se houver criminalização. Daí o tema criminalização das fraudes contra as ações afirmativas. As fraudes acontecem, infelizmente, no ProUni, que é um programa bonito e fantástico. As vagas de medicina e outros cursos caros são os mais visados. Essas vagas são as mais visadas. No FIES, para minha dor e tristeza, chegou denúncia dizendo que o FIES é grande a quantidade de funcionários do próprio sistema do Caixa Econômico Federal que facilitam para seus parentes e amigos o FIES na frente do próprio povão que está na fila e está dificultando. Isso para nós, vamos ter que procurar a Controladoria Geral da União para levar essa questão. Nas cotas para a rede pública nas universidades públicas brasileiras, pessoas que sempre frequentaram o ensino médio particular, e, portanto, pagou para aprender e dominar o saber e passam à frente do nosso povo, já por natureza, porque eles pagam para ter o saber, e, além disso, vários deles estão sendo desonestos, estão comprando diploma em escolas públicas. O cara faz escola particular. Para disputar cota na cota de rede pública, não só de dinheiro, na cota de rede pública, o cara compra diploma, dá um jeitinho, consegue diploma da rede pública, e ele então se formou pela particular, mas se inscreve no vestibular com diploma falso da rede pública. Está acontecendo essa fraude também. E pessoas brancas, que é o caso mais grave, é o centro dessa audiência, pessoas brancas que se autodeclaram negras para fraudar os pobres e assim as ações afirmativas. Alguns exemplos para a Uni, por exemplo. O Fantástico, levamos essa denúncia, o Fantástico denunciou 3 estudantes brancas de medicina lá do Paraná que estariam sendo beneficiadas, foram beneficiadas irregularmente pelo ProUni. Foram filmadas 2 delas e o pai da terceira, em carros caros. As casas também mostram que não se trata de pessoas de baixa renda, são muito ricas. Todas as 3 meninas moram em Maringá, Paraná, estudam na Uningá, é a universidade de lá, e todas elas são parentes de funcionários que têm grande relação com os proprietários da universidade. Esse é um exemplo, porque a gente está citando, porque a polícia já está em cima desse caso, já me parece, já foi até punidas, mas, no entanto, esse fato se repete pelas universidades do Brasil inteiro, aqui, universidades particulares, uma vez que o ProUni são vagas públicas em universidades particulares. Segundo o cálculo do Fantástico, a mensalidade de cada uma delas, que elas fraudaram ao cofre público, ultrapassa 300 mil por pessoa. O procurador da República em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, o Alexandre Schneider, apresentou denúncia à Justiça Federal contra uma estudante de 24 anos que, através da fraude, por 4 anos, usou uma bolsa integral na Universidade de Caxias do Sul, através do programa Universidade para Todos. Esses são os pequenos. Isso aí são apenas a ponta do iceberg, porque o índice de fraude é muito grande e precisamos que o governo crie instrumento para evitar a fraude, ou vamos procurar o Tribunal de Contas da União para poder a gente fazer uma peneirada geral aí. De acordo com o procurador, a estudante causou um prejuízo aos cofres públicos, superou a 42 mil, além de ter tirado a oportunidade de que estudantes verdadeiramente carentes pudessem receber a bolsa de estudo do programa federal.
A DPF 186 do Superior Tribunal Federal definiu para sempre que são constitucionais. Primeiro, as ações afirmativas para negro. Então, o STF definiu isso. Segundo, também definiu que é constitucional a autodeclaração. Então, qualquer instituição universitária ou de concurso público pedir autodeclaração é constitucional. Mas também o STF definiu que é constitucional a criação de critérios para evitar a fraude nas autodeclarações. E aí o STF abriu. Pode ser pedido de foto, pode ser comissão de averiguação, ou seja, o que ele não quer é que permaneça a fraude. Então, qual é a nossa preocupação? De modo geral, as universidades. De modo geral, os organizadores de concursos públicos estão levando adiante essa questão sem levar a sério a averiguação. Nós queremos, para o bem dessa política pública, que haja uma averiguação com qualidade. Todos os órgãos públicos, MEC, Ministério do Planejamento, todos os órgãos públicos que têm programa de ação afirmativa, infelizmente, a fiscalização, o controle e o acompanhamento é quase zero. E isso não é legal para o programa, até para o próprio governo. É fundamental que o governo procure ser mais rígido no controle da qualidade dessas bonitas e fantásticas políticas públicas. O que queremos? O fim da conspiração dos operadores do direito administrativo contra o direito constitucional. O que é isso? Ora, as pessoas que organizam os concursos públicos, as pessoas que organizam os vestibulares para as universidades, elas são muito mais preocupadas em botar em prática uma compreensão de direito administrativo do que botar em prática o que é mais fundamental, que é o direito constitucional. O direito constitucional é um direito cidadão, está preocupado com o povo. O direito administrativo é um direito perverso, muitas vezes, porque está preocupado com a máquina administrativa. E muitas vezes contra o pobre, muito mais para beneficiar os mesmos. Portanto, a gente deixa bem evidenciado que há um conflito na aplicação das cotas, há um conflito do direito administrativo com o direito constitucional. Agora, qual é a nossa estranheza? Esse conflito só apareceu, só exacerbou quando o beneficiado é o negro, é a negra. Porque olha só vocês, há muito tempo que todas as universidades têm um controle de ingresso dos universitários que passam no vestibular. Como é o controle? O cara tem que provar que tem diploma de ensino médio. Mas não basta isso. Tem que provar que o diploma é verdadeiro. E eu não conheço um caso de pessoa com diploma de ensino médio falso, eu não conheço, antes das cotas, que tenha não sido pego pela universidade. Depois das que chegaram as cotas, abriu a porteira. Abriu a porteira. Então, aqui está o nó da questão. A visão do administrador público não está levando a sério a nossa grande preocupação, que é a inclusão do pobre, do negro, do indígena, do deficiente. Fraude nas cotas. Temos o caso da Prefeitura de São Paulo, que nos preocupa muito. Para vocês terem ideia, teremos que ter 14 vagas para negro. Passaram 38 negros nesse concurso para procurador, um salário altíssimo. E ao verificarmos as fotos, dos 14 aprovados, 12 eram brancos. Isso é preocupante. Prefeitura do Rio, também muitos negros passaram no concurso, tomaram posse, então, abandonaram outro emprego, trancaram outro emprego, abandonaram outro emprego, pediram baixa, passaram nas cotas, tomaram posse do novo emprego, meses depois, brancos entram na justiça e os juízes despreparados deram ganho de causa para os brancos, tirando os negros das vagas. Então o negro perdeu seu primeiro emprego porque ganhou a cota. E perdeu o segundo porque o juiz, despreparado, sem conhecer toda a máquina de exclusão que está por trás das cotas, deixou passar isso daí. O Itamaraty, eu vou deixar para o nosso irmão Jackson, que é diplomata. Só para avisar que depois dessa campainha, mais 5 minutos ainda. Então, nosso irmão Jackson, do Itamaraty, é bom dizer que ele não gosta que eu falo isso, mas infelizmente para mim é motivo de orgulho, e para todos nós negros, né? De auxiliar de pedreiro, hoje é diplomata, passou no concurso do Itamaraty.
em toda a história do Brasil. É um dos pouquíssimos diplomatas negros que tivemos. Isso, com certeza, o Brasil não mereceria isso, não. Esse Brasil diversificado, bonito, merecia ter 53,7% de diplomatas negros. É o nosso sonho, nossa esperança. Polícia Federal também teve concurso público e tivemos muita perda no concurso público, porque muitos brancos declararam negros. Aqueles que foram denunciados entraram na justiça e o juiz, despreparado, permitiu que ele entrasse na vaga, tirando o negro do lugar. E aí, nos preocupa muito a questão do Exército e a Aeronáutica. O Exército e a Aeronáutica, aqui está o jornal Folha de São Paulo, no dia 30 de julho de 2015, Procuradoria cobra cotas em concurso do Exército. Ou seja, o Exército e a Aeronáutica se sentem não pertencentes ao Brasil. E de maneira muito injusta, já lá, quando brigamos intensamente contra negros e negras pelas cotas das universidades, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha fizeram um conluio com os deputados e os deputados tiraram as faculdades, os cursos superiores ligados ao Exército e à Aeronáutica, tiraram das cotas. Foi uma tremenda injustiça. E aí, de repente, o Exército, achando que era um direito adquirido, tentou também dizer, não boto em prática a Lei Federal das Cotas. E aí, para nossa alegria, uma procuradora muito guerreira, que está do lado do povo, eu até faço questão de ler o nome dela, é Ana Carolina, ela merece a salva de palmas, né? Ela, então, intimou o Exército a cancelar seu concurso e refazer o concurso com cotas. A gente não sabe qual foi a posição final. Se alguém tiver alguma posição, uma resposta, seria bom a gente ser isso aí. Mas o Exército fez essa maldade com a comunidade negra. E olha só, pessoal, se vocês olharem o Exército, em toda a cúpula do Exército, você não vê negro. Na base, quem carrega o Exército nas costas é negada. Mas nos altos cargos você não tem negro. Então, esses homens dos altos cargos definiram não ter cotas. Graças a Deus, eles vão ter que colocar cota. No entanto, para nossa alegria, houve uma evolução. A Marinha não esperou a pressão da comunidade negra. A Marinha se antecipou e já liberou o concurso com cotas. Parabéns para a Marinha. E concluindo, Instituto Federal de Educação do Maranhão, puxa, órgão de educação, meus irmãos e irmãs, fizeram uma maldade. Tinham 210 vagas para concurso. Só que a lei diz, todo concurso que tem menos de 3 vagas não precisa adotar cotas. O Instituto Federal de Educação teve a ousadia de pegar essas 210 vagas e fatiar em pequenos concursozinhos para não incluir negro. Gente, olha só o absurdo que está. Olha, quando eu falo que o direito administrativo está conspirando contra a Constituição, aqui está provado. Graças a Deus, a comunidade negra gritou, um procurador entrou na justiça e um juiz obrigou o Instituto Federal do Maranhão a suspender o concurso e consertar seus erros absurdos. Então, para esses juízes e esses procuradores que estão fazendo a coisa certa, uma salva de palmas. E concluindo, o Instituto Federal de Minas Gerais, ele fez a coisa certa. No entanto, e aí os negros que passaram, todos felizes, foram lá, pediram baixo dos seus empregos, pediram demissão dos seus empregos, felizes da vida, começaram a trabalhar no Instituto Federal de Minas Gerais. De repente, um mês depois, recebo um telefonema. Frei Davi, acabo de ser tirado do meu emprego pelo juiz. Como assim? Um grupo de brancos entrou na justiça contra as cotas e o juiz deu ganho para eles. E me tiraram do meu emprego e botaram um branco no lugar. Gente, a situação está complicada e cabe ao Senado, a essa Casa Legislativa e todos os setores do governo que são amigos do povo negro a agir com garra e não deixar esse abuso. Obrigado, um abraço. Tudo bem. Bem, Frei Davi dos Santos, diretor executivo da Educafro. Ficou exatamente nos 15 minutos, que é 10 mais 5. Passo a palavra agora para o terceiro secretário da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, Dr. Jackson Lima. Senador, obrigado. Bom dia a todos e a todas.
Antes de eu começar a minha fala, eu queria, inclusive, se pudesse não contar o tempo, eu só queria dizer por que eu não gosto muito quando o Frei constrói, que foi ajudante de pedreiro, que trabalhou de camelô, porque todo o nosso trabalho, eu entendo que é justamente desconstruir isso. Não é uma coisa ou uma conquista pessoal do Jackson. Eu não quero mais, ou a nossa luta é que a gente popularize isso. Por exemplo, eu desde os 18 anos sabia que eu queria ser diplomata, mas só fui entrar na carreira aos 38, 20 anos depois, quando teve a bolsa de Programa de Ação Afirmativa do Instituto Rio Branco. No entanto, eu tinha colegas da minha turma de 24, 25 anos brancos. Então, a ideia é desconstruir, é que a gente construa um Brasil que os brancos e os negros tenham igual oportunidades e que não seja um ícone, tá? Falado isso, eu quero falar da minha fala. A minha fala eu vou dividir em 3 vezes, eu vou falar um pouquinho rápido por causa dos 15 minutos. Vamos marcar teu tempo. O papel do Estado, depois eu vou falar do caso do Itamaraty especificamente, que é minha área de estudo. Eu venho estudando Itamaraty há quase uma década. Fiz o meu mestrado sobre isso. Eu fui bolsista do Programa de Ação Afirmativa do Itamaraty por 2 anos. Participei de seleção dos outros bolsistas do Programa de Itamaraty e, como eu falei, escrevi um mestrado sobre isso. E, no último, eu vou falar sobre a verificação da autodeclaração. Pegando já uma carona no que falou o senador, tem uma dívida histórica. Por que a gente fala de dívida histórica? Eu vou construir um pouquinho com vocês o que a gente está chamando de dívida histórica e o que eu chamo de papel do Estado, que foi o que eu trabalhei na minha dissertação. O Estado brasileiro impõe a escravidão por mais de 350 anos. Então, eu tenho um Estado ativo dizendo o negro tem essa condição de não gente no Estado brasileiro, dentro do território brasileiro. Então, a partir do momento que eu tenho um Estado tendo um papel aí, o mesmo Estado brasileiro tem um papel na abolição da escravidão. Quando ele abole a escravidão, ele não cria nenhum mecanismo de reparação histórica lá em 1888. Então, também o Estado tem um papel ativo, nem que seja por omissão. E aí a gente tem, mais de 120 anos depois, o Estado, de novo, impondo uma lei, dizendo agora o Estado vai fazer um papel ativo. Então, toda a minha linha de raciocínio isso vem pelo Estado brasileiro. Seja por omissão, seja por ação contra, seja por ação a favor. E aí a gente impõe hoje, só para a gente ter a clareza, cotas de 20%, no Itamaraty especificamente, que é o meu caso de estudo. E a gente tem 50% de negros na sociedade. Significa dizer que, mais de um século depois, por si só, as forças políticas do Estado brasileiro não deixam o negro entrar. Isso tem que ficar muito claro. A gente está falando de acesso. A minha vida mudou da água para o vinho, como você deve saber, ou deve imaginar, do interior da Bahia, em Santo Antônio de Jesus, para Brasília, diplomata, morar 3 anos na África, correr o mundo inteiro, falar 3 línguas e mais algumas outras. Então, a gente está falando de acesso a, literalmente, as benesses do Estado. Eu vou terminar minha fala mostrando como quem perde não é simplesmente os negros que são fraudados. Tem muitas outras que perdem, e o Estado brasileiro perde, e eu quero levar os senhores e as senhoras a essa linha de raciocínio. Vou falar do caso de Itamaraty especificamente. O Itamaraty, já há mais de 12 anos, tem um programa de ação afirmativa. É o único da administração federal, programa de ação afirmativa. O Itamaraty não adotou, e aí, ao meu ver, a lei de cotas avançou e muito. O Itamaraty adota a terminologia afrodescendente. Eu quero frisar muito isso, porque eu acho que isso é o X da questão. Quando eu digo afrodescendente, se você é louro dos olhos verdes, você é afrodescendente. Quando a lei avança e diz que é pretos e pardos, e eu vou chamar de negros, aí eu estou chamando de fenotípico. Aí a gente pode criminalizar fraude, Frei. Porque afrodescendente, eu posso ter olhos verdes, ser louro e dizer, não, eu sou afrodescendente, eu faço um exame de DNA e eu sou afrodescendente. Quando eu digo que é pretos e pardos é negro, aí eu estou falando de a construção histórica do racismo e da discriminação no Brasil. E aí eu posso ter verificação. O Itamaraty já tem verificação, ou já tinha verificação há 12 anos. Para nossa surpresa, quando a lei de cotas vem e sai de afrodescendentes para pretos e pardos, o Ministério desiste da autoverificação. Ele não faz mais a verificação. Para vocês terem ideia, eu tive que mandar a minha foto, eu tive que escrever uma redação com a minha experiência como afrodescendente, e eu tive que ficar diante de uma comissão de verificação para me entrevistar.
Só depois de passar por todas essas fases, eu recebi uma bolsa do Itamaraty para ser bolsista. Quando 20% de cota vai entrar direto no Ministério, estranhamente, a gente para de ter foto, a gente para de ter redação e a gente para de ter entrevista. Tá? Eu não estou dizendo nada, mas eu só quero mostrar que a gente precisa voltar a ter, e aí o nosso ponto, eu vou falar do ponto específico do Itamaraty, que tem 4 fases no concurso. Portanto, se na primeira fase, este ano eu vou dar um exemplo clássico para os senhores, 20% de cotas, 300 diplomatas passaram na primeira fase. Significa dizer que 60 terão que ser negros. Se eu não tiver uma verificação aí, nesses 60, quando eles fizerem a segunda fase, já era. Vou dar novos números. Ampla concorrência, nota de corte, 47. Entre os negros, os 60 negros, nota de corte, 40. A gente já sabe declaradamente que tem uma fraude, que todos conheceram, que virou público no Brasil inteiro, uma fraude. O Frei e a Educaf conseguiram levantar, aparentemente, porque não dá para a gente saber com certeza, porque a gente não entrevistou, mas 20 fraudes. Significa dizer, senhores, que dos 60, tem 20 negros do lado de fora que foram lesados no seu direito. Essa é uma questão muito séria. E a única maneira que a gente vê é combinando 4 coisas. Autodeclaração. A autodeclaração tem que continuar, porque o Estado brasileiro não pode dizer de fora para dentro qual é a identidade da pessoa. A segunda, a gente tem mecanismo de verificação por foto. A terceira, redação. E a quarta, uma entrevista. Na entrevista, nós temos vários mecanismos. Pode ser por maioria absoluta, pode ser por maioria simples, pode ser por unanimidade. Significa dizer que se nós estivéssemos na banca, a pessoa que se autodeclarou negra só não seria considerada negra se nenhuma das pessoas na banca não o considerasse negra. E olha que essa banca não seria nem de longe a banca dos nossos sonhos, porque teria um equilíbrio entre as questões de gênero, homens e mulheres, teria um equilíbrio entre as questões geográficas, norte, sul, leste, oeste do Brasil, teria um equilíbrio entre as questões socioeconômicas, gente rica, gente pobre. A construção da identidade é de dentro para fora, mas também é de fora para dentro. É como eu me vejo como negro, mas é como a sociedade também me vê como negro. Por isso que a autoverificação ou a verificação da autodeclaração não é, em hipótese alguma, lesão de direito. A pessoa não vai deixar de ser negra na sociedade brasileira. Para fins daquele concurso, comparativamente aos outros candidatos que estão fazendo o concurso, aquela pessoa deixaria de ser considerada negra para aqueles fins do concurso. Simplesmente isso. Eu vou terminar falando o que é que perde. E aí eu acho que é bem interessante, porque parece que a gente está o tempo inteiro brigando pelo direito do povo negro, brigando pelo direito das pessoas excluídas. Depois que eu entrei no Itamaraty, eu percebi que tem muita coisa que o Estado brasileiro vem perdendo há mais de 500 anos. O meu primeiro posto foi na África, obviamente por razões claras, e o meu segundo e o meu terceiro provavelmente deve ser da África também. Eu criei uma relação muito íntima com aquele continente. E aí eu vou para a África. E tem uns acontecimentos que eu queria compartilhar com vocês. Os diplomatas de outras embaixadas, tanto africanas quanto europeias, olham para mim e dizem assim, gente, eu nunca vi um diplomata negro antes. Nem achei que tivesse diplomata negro no Brasil, ou nem sabia que tinha negro no Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil tem 350 anos de escravidão, o Brasil fica independente em 1822, e por razões óbvias, o Brasil não poderia mandar negros para representar o Brasil, para negociar o reconhecimento da independência brasileira. Portanto, a cara do Brasil lá fora é uma cara branca, como historicamente teve que ser construída assim, por razões óbvias que a gente faz uma independência em 22, mas só faz uma abolição da escravidão em 88.
Só que a gente avançou. E a ideia é, se o Brasil muda a sua cara para o mundo vai ver o Brasil diferente. O segundo ponto que eu queria deixar bem claro é a diversidade. Todo mundo fala de diversidade, diversidade. Eu também falava, eu escrevi sobre diversidade na minha dissertação, mas eu fui vivenciar a diversidade na prática quando eu entrei no Itamaraty. Gente, é absurdamente enriquecedor. Quando eu tenho hoje o meu embaixador, chefe, diretor do Departamento da África, e eu, por todo o meu histórico, de ter nascido no interior da Bahia, de ter sido criado desse jeito, a minha colaboração e a minha maneira de resolver alguns problemas que ele me traz, e vice-versa, é absolutamente enriquecedor. Então, a diversidade não é simplesmente uma maneira bonita de dizer que quer que o negro entre. Não, o Estado brasileiro está perdendo mesmo. Porque, com certeza, a construção, a maneira de ver o mundo, a maneira de resolver as coisas que cada um de vocês tem, colabora para o todo do Estado brasileiro. Voltando à questão do Estado. E o último ponto que eu quero colocar é a questão simbólica, que eu chamo de desnaturalização do racismo. E eu vou aproveitar, que eu ainda tenho mais 2 minutos, para falar o seguinte. Quando eu vim para Brasília pela primeira vez, para fazer a entrevista da Bolsa, a terceira fase, me botaram, foi a CEPI até, que me botou num hotel muito bonito, muito luxuoso, eu nunca tinha ficado num hotel daquele jeito. E aí eu desço, bonitinho, né, arrumado, todo de terno e gravata, como eu estou aqui, parei na frente do hotel esperando a van, chega uma senhora, branca, loira, e me pede para pegar um táxi para ela. Obviamente, um negro, na frente de um hotel caro, com um terno bonito, é o porteiro do hotel. Quando eu digo a ela que eu também estou esperando um táxi, ela fica absolutamente ruborizada, pede desculpas e diz, não, me desculpe, me perdoe. Eu não acho que essa senhora tenha a culpa. A questão é a naturalização. E eu acho que a nossa briga é justamente essa. É a desnaturalização do racismo. Que é, quanto mais negros eu tenho em posições de poder, quanto mais negros eu tenho em posição de destaque, e aí não vou puxar a brasa para minha sardinha, mas um negro falando 3, 4, 5 línguas no Brasil, com o português escorreito, eu desconstruo isso, eu tenho o simbólico. Terminando com o simbólico, quando eu passei, eu voltei para a minha cidade natal, óbvio, para comemorar com a minha família, e aí eu fui convidado para a rádio, eu sou convidado para a televisão, eu sou convidado para dar entrevista em igreja e em escolas. Vocês não têm ideia do potencial que é um garoto pobre de Santo Antônio de Jesus que nasceu na minha mesma rua ver que eu virei diplomata. Isso é que eu chamo de desnaturalização e construção do simbólico. O Itamaraty, nos últimos 12 anos, entraram 21 negros pelo Programa de Ação Afirmativa. Se a gente fizer a lei de cota ser cumprida na íntegra e mantiverem os números de hoje, em 10 anos nós teremos 60 negros no Itamaraty. Isso é 3 vezes mais do que a gente conseguiu em 12 anos, simplesmente em 10 anos. Mas, se as cotas e as fraudes não forem coibidas, todo esse trabalho será jogado por terra. Portanto, eu defendo que, a partir desse ano, desde o very first year, nenhum branco pode fraudar nenhum programa de ação afirmativa no Brasil. Muito obrigado, senhor.